Olá, pessoal. Muito boa noite. Feliz ano de 2023. Que Deus, né, nosso Pai amado, possa nos iluminar, né, em mais uma noite de estudos, de encontro de hoje. Então, bem-vindos a mais essa conversa aqui no canal ABBM TV. Em nosso novo dia, né, terça-feira, e horário 19h30. Pois bem, o projeto de palestras aqui no canal continua, pessoal, mesmo com o retorno das atividades, né, das demais atividades presenciais, lá na sede da BBM, que fica perto, para quem não sabe, lá da estação do Mato Alto, do BRT. E hoje, gente, nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante, tá? Hoje nós vamos conversar sobre simpatias e antipatias. Afinal de contas, o que liga, gente, os seres uns aos outros? Qual a razão de sentirmos simpatia por A ou B, por uma pessoa, né? Simpatia por uma pessoa, antipatia por outra pessoa? Qual o motivo das uniões, amizades, inimizades, brigas e desavenças? Por que certos desafetos reencarnam como nossos familiares, nascem inimigos, né, no seio de nossa família? Então vamos falar um pouco sobre tudo isso hoje, é claro, em apertadíssima síntese, né, buscando aí exemplificar. Então, o que vamos conversar hoje é um assunto que se encontra, né, tendo como base o Livro dos Espíritos, sobretudo nas questões 386 a 391. Agora, também nós temos lá no Livro dos Médiuns. Mas é claro, né, gente, que há muito mais sobre esse assunto em outras obras, tá? Da codificação espírita e também no próprio Livro dos Espíritos. Então, vamos lá começar aí a nossa conversa. O assunto de hoje, né, que nós vamos conversar, antes vamos ler uma página, um texto de preparo, assim como sempre fazemos em vários encontros espíritas, principalmente lá nos estudos presenciais. Então eu vou aqui aumentar para vocês, tá? A página inicial, o texto é Resistência ao Mal. É um texto do livro Lampadário Espírita, tá? E com perdão aí, né, do erro aí de digitação, o texto não foi ditado pelo Espírito de Emmanuel, tá? E sim pela nossa grande Joana de Ângeles e o médium Divaldo Pereira Franco, a editora FEB do livro. Então vamos lá, vou ampliar aqui para vocês mais ainda, para que possam me acompanhar. Então, Resistência ao Mal, livro Lampadário Espírita. Bem-aventurados os pobres de vaidades e ambições, que sabem render culto e confiança ao Pai. Bem-aventurados os ricos de amor, indiscriminado e indistinto, que sabem ampliar as fronteiras do reino da esperança, entre os que se debatem nas malhas cruéis do desespero e da ignorância. Bem-aventurados os simples, que não se ensoberbecem na grandeza, nem se amesquinham na aflição. Bem-aventurados os que se doam ao melhor da vida para a vida melhor do espírito. Aflição. Bem-aventurados os que se doam ao melhor da vida, né, para a vida melhor do espírito. Somos a imensa família do Cristo, atados por liames fortes de pretérito próximo, convocados para a redenção de nós mesmos. Lutas e desenganos não nos devem arrefecer
ante as tarefas que nos competem desenvolver. Somos espíritos enfermos em tratamento de emergência, nas mãos de Jesus, o amigo incomparável e constante. Muitas chagas que teimam por continuar abertas aguardam nossa imediata enfermagem, envidando esforços expressivos para cicatrizá-las. Aqui é a antipatia gratuita, esperando nosso apaziguamento. Ali é a revolta insensata aguardando pacificação. À frente é pessimismo, retratando hoje os fracassos de ontem, que devemos combater com a clara manhã da esperança. Ao lado é a dor, são as mágoas, são os constrangimentos irritantes desejando o bálsamo da nossa bondade e a esponja do nosso otimismo. Embora nos pareçam trevas ameaçadoras em nossos céus, a oportunidade da reencarnação é dádiva muito preciosa que não podemos desconsiderar. Para tanto, aproveitemos o agora e façamos a paz íntima por meio da edificação da paz em derredor. Renascimento é, também, recuperação, refazimento, reencontro com o que ou com quem se demora aguardando a nossa presença, a nossa ação lenificadora. O conhecimento espírita que brilha em nosso íntimo é farol a iluminar-nos seguramente. Arrebentemos, pois, e em definitivo, as peias negativas do passado. Adiar a dívida significa reencontrá-la mais tarde com juros adicionados em caráter de cobrança sem moratória. Aproveitemos a fé que nos norteia e realizemos o melhor. A desencarnação explicar-nos-á muita dúvida que agora nos atormenta e o desvelar da carne oferecer-nos-á a serenidade ou o suplício de termos ou não termos feito o que poderíamos e deveríamos fazer. Por essa razão, em nossa família fraternal, encontraremos sempre, neste ou naquele irmão infeliz, o necessitado em forma de algoz ou travestido em impiedoso censor, fiscalizando nossos atos e palavras, exercendo, no entanto, o papel de educador inconsciente, em nome da lei divina, para que nos aparelhemos para a jornada da autoiluminação. Não revidemos antipatia com animosidade, nem azedume com remoque. Ignoramos o mal que fizemos, não sabemos o bem que nos estão fazendo. Para que haja paz em nós, ajudemos todos com a nossa cordialidade e sigamos adiante. Jesus é a rota. Sigamos convictamente, tranquilamente. Joana de Ângeles. Vamos agora dar aí, né, a nossa, fazendo a nossa prece de início, limpando nossas mentes daquilo que vivenciamos aqui durante o dia de hoje, né? E agora nós vamos descansar aqui refletindo. Vamos inicialmente, como sempre, agradecer a oportunidade de estarmos juntos e por meio dessa tecnologia que também nos propicia esse encontro, que possamos dividir, né, com conhecimento, que possamos conversar. E pedimos aos nossos guias e mentores que possam nos proteger, que possam nos amparar nesse momento em que vamos fazer aí os nossos estudos, que nossos guias e mentores estejam conosco, nos auxiliando nessa compreensão daquilo que hoje vamos escutar, vamos debater, vamos conversar. Assim sendo, Pai querido, pedimos permissão da pátria espiritual, sobretudo de Mestre Jesus, para o início da nossa conversa de hoje, te dando graças a Deus. Graças a Deus. Bom, então, pessoal, vamos agora para o nosso estudo de hoje, né? Simpatias e antipatias terrestres, e
dando essa continuidade, vamos aí conversar inicialmente sobre simpatia e antipatia. E para conversar sobre simpatia e antipatia, vamos aí assim, né, relembrar algumas coisas do cotidiano. Frases, por exemplo, meu santo não bate com o seu. Sinto que te conheço antes mesmo de falar com você. Sinto uma atração forte por você. Olha, é amor à primeira vista. Gostei dessa ideia, repudio essa ideia. Não suporto nem escutar aquela pessoa. Bom, essas então são algumas de muitas situações e falas e sensações que nos deparamos ao longo de nossas vidas, tanto pronunciadas e sentidas por nós quanto de outras pessoas, né, que nós presenciamos. Então, a simpatia, gente, é, de acordo com os dicionários, afinidade moral, similitude no sentir e no pensar que aproxima duas ou mais pessoas. A antipatia é o oposto disso, porque, né, ela é a aversão espontânea, irracional, gratuita, né, por uma pessoa, por um objeto, por uma situação, por uma ideia e por aí vai. O fato é que experimentamos simpatias e antipatias a quase todo instante de nossa vida. E aí a gente aqui está conversando sobre isso, inclusive grupos que se juntam, né, com vários viés filosóficos, políticos, ou de cometer crimes, ou de fazer coisas boas, de fazer o bem, se juntam por essas afinidades, por essas simpatias. Mas vamos lá, então, agora evoluir um pouco mais para falarmos da simpatia. Então, a simpatia, muitos confundem, inclusive, a simpatia. A simpatia confundido com muitas outras coisas, muitos outros termos. Há, inclusive, muitas concepções, até por assim dizer, românticas sobre os simpáticos. A concepção de almas gêmeas, por exemplo. A ideia de duas metades de um todo que se separam e um dia se reencontram. Afronta, né, gente? A individualidade da alma tão enaltecida pela doutrina espírita. Então, o verdadeiro espírita ele já compreende, já de estudar, de tanto receber os esclarecimentos da espiritualidade maior, que esse conceito aí de almas gêmeas, né, ele não bate com a doutrina espírita. Nem fala não existe, porque cada um tem sua concepção, tem sua filosofia, tem sua forma de enxergar o mundo, mas estamos aqui numa conversa sobre o espiritismo codificado. Bom, então, para o espiritismo codificado, não existem duas almas que tenham sido criadas por Deus exclusivamente uma para outra, assim como também não temos seres já criados perfeitos, como os anjos, ou seres criados para o mal, como os demônios. Né? Nada disso na visão da doutrina espírita. O que acontece, gente, é que existem dois espíritos com interesses comuns, né? Com grande, por assim dizer, afinidade. É claro que são afins, são parecidos, mas não são iguais. Né? Não há nada 100% igual no universo, cada um tem a sua característica, a sua peculiaridade única. A questão 291 do Livro dos Espíritos explica que esse laço, né, o laço espiritual, né, esse laço que une os espíritos, é tão forte que, às vezes, de uma encarnação para outra, ele se mantém assim, muito forte, muito vívido, né? Tanto que, ao se encontrarem em outras vidas, né, ou mesmo pela primeira vez numa encarnação, acabam por se reconhecer, tá? Se reconhecer, né, assim, num sentimento mútuo de afeto inexplicável para o ponto de vista material, para quem ainda não estudou a fundo o espiritismo, ou situações ligadas ao magnetismo e por aí vai. Então, a sensação é uma manifestação de sentimento que atravessa assim várias vidas, em alguns casos, então a pessoa, pela primeira vez, viu que tem aquela afinidade enorme. Então, lá na questão 386 de O Livro dos Espíritos, Kardec interroga os espíritos superiores sobre essa condição em que dois seres se conhecem e se amam, se encontram em uma outra existência corporal e se reconhecem. Então, sobre essa situação, os espíritos respondem que as almas
que essas almas, né, elas não se reconhecem. Na verdade, elas são atraídas uma para a outra, né? Temos aí a questão do magnetismo. Então, são almas que possuem ligações íntimas, fundadas em uma afeição sincera. Tipo de afeição rara, né? Para seres tão primitivos ainda como nós, né? Isso é claro quando essa afeição está ligada com sentimentos nobres. Então, essa afeição sincera, né, elevada, não é baseada em nenhum tipo de condição, obviamente, material, como, por exemplo, riqueza, fama, sexo, beleza física, poder, status e outras do gênero. Então, é importante ressaltar que essa afeição, esse laço, não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Então, quando se fala em vidas passadas, em reencarnação, tem muita gente, inclusive, que acha que seria melhor se nós lembrássemos das vidas antigas. Tem gente, inclusive, que fica aí buscando, com muitos médios, com muitas técnicas aí, né, cartas e tudo mais, buscar saber, né, matar a curiosidade do que foi vida passada. Muito cuidado com isso. É bom lembrar que hoje, gente, nós somos a melhor versão de nós mesmos, tá? Você pode ter sido um rei, alguma coisa assim no passado, mas não foi alguém melhor do que você é hoje. Portanto, as vidas anteriores, gente, foram vidas mal vividas em relação à nossa vida atual. E sobre isso, os espíritos superiores nos alertam lá na questão 386A de O Livro dos Espíritos, que a lembrança de existências passadas teria assim muitos inconvenientes, justamente porque nós hoje somos a melhor versão de nós. Então, agora a questão 387 já nos lembra que a simpatia, gente, nem sempre tem como referência o conhecimento anterior, como eu já mencionei aqui. Às vezes as almas não se viram, mas tem muitas coisas em comuns, né? E aí é a primeira vez que estão se encontrando. Bom, espíritos que se compreendem procuram-se naturalmente e sem que tenham, né, se conhecido como homens, tá? É bom lembrar. Então, agora, já que falamos naquilo que as pessoas adoram tanto, aí conversar que é a simpatia, vamos também ver o outro lado da moeda, que é a antipatia. Né? Simpatia é legal, né? Bom, é fácil. O problema, né? O desafio está na antipatia. Então, as situações, principalmente ligadas ao passado, que interferem no presente e de forma assim, nada positiva, podemos dizer assim, até negativa. Então, a lembrança, por exemplo, dos atos maus que dois homens praticaram um contra o outro, constitui grande obstáculo tá? Para que reine entre eles a simpatia. E essa lembrança, é claro, não ocorre de forma consciente. Ocorre, assim, de alguma forma, um tipo de sensação, né, que surge no mesmo instante ou com algum tempo de convivência, né, com as pessoas lá. Isso é antipatia, tá, gente? E os espíritos respondem lá na questão 294, que é essa lembrança inconsciente através de sensações, né, que isso pode compelir essas almas, né, a se degladiarem, a se desentenderem, a se afastarem uma da outra e por aí vai. Então, a antipatia no cotidiano das pessoas é como a simpatia, só que sentimentos inversos. Uma coisa assim, né, uma inexplicável aversão do ponto de vista material. Já espiritualmente, existem inúmeras possibilidades, né, e nós temos aí motivos, né, de pensamento, como pensamentos antagônicos, vibrações muito opostas e até mesmo situações de vidas passadas não resolvidas. Quer dizer, aqui já estou mencionando que isso pode não ter somente a ver com vidas passadas. Então, as questões 388 a 389 e 390 de O Livro dos Espíritos falam sobre essa questão que eu já mencionei aqui antes, do magnetismo, a repulsa, a antipatia instintiva, gente, que quase todos nós experimentamos por certas pessoas, e muitas das vezes à primeira vista.
Mas Jesus, é bom lembrar, né, nos alertou sobre esses sentimentos de rixas, sejam antigas, né, que podem gerar brigas, vingança, ódio. Jesus, inclusive, nos orienta que mesmo, gente, que sejamos compelidos a amar o próximo, ou então, né, odiar o inimigo, é preciso fazer diferente. E o trabalho de Jesus foi muito mais nessa questão da gente poder lidar com esse odiar o inimigo, já que Moisés já tinha alertado sobre amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e Jesus vem trabalhar essa questão do próximo, né? Principalmente ligado ao inimigo. Então, isso é uma questão, né, que nós devemos amar, gente, os inimigos, bendizer os que nos maldizem, fazer o bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos maltratam e nos perseguem. E isso é muito difícil, né, gente? É complicadíssimo. É difícil para nós somos espíritos ainda imperfeitos, nós somos doentes morais, né? Porque habitamos ainda o grande hospital que é o planeta Terra, mundo de provas e expiações. E vem o Espírito iluminado como Jesus nos mostrar que para nós sairmos dessa condição de animalidade, de imaturidade, nós precisamos trabalhar essa questão da antipatia, né, do inimigo, da repulsa, do contrário. Então, o segundo tipo de mundo no universo que nós estamos vivendo, que é a Terra. Infelizmente, gente, então nós somos imaturos. Né? Então, nós hostilizamos até aqueles que pensam diferente da gente. E hoje em dia nós estamos vendo isso aí direto, de vários lados. Um culpa o outro, e dentro dos próprios lares nós temos um que se tem uma opinião contrária, o outro é logo combatido, né? É uma animalidade, né? Um primitivismo enorme que ainda enfrentamos. Então, nós precisamos fazer escolhas diferentes. Todo aquele que discorda, normalmente é, no mínimo, fuzilado com os olhos, né, pelo outro de ideias opostas, antagônicas. O primitivismo que ainda carregamos precisa ser abandonado. Bom, e aí nós chegamos a essa outra questão, né, tão boa, relacionada à questão da família, os laços de simpatia. Gente, vejamos bem, tem muito a ver com essa questão das simpatias e antipatias, né, terrestres. Porque é no lar que os nossos maiores antagonistas, né, que os maiores antagonistas se reúnem para se entenderem. Não é? A espiritualidade superior coloca aquelas pessoas com maiores desavenças próximas da gente. Principalmente, né, o nosso amor, nosso cônjuge e tudo mais. Vamos conversar um pouco agora sobre essa questão dentro do seio familiar, para ampliarmos um pouco aí essa visão, né, também dentro disso. Lá no livro SOS Família, Joana de Ângeles, ela nos diz que a família, gente, é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras. Laboratório esse na qual a felicidade e a dor elas se alternam, programando assim, né, a paz futura. Quando a diferença, né, qual é a diferença então entre a família espiritual e a família corporal, a material que temos hoje aqui na Terra? Então a família espiritual é a verdadeira família. É aquela que traduz a afinidade entre os espíritos. Tá bom? E essa afinidade ela é desenvolvida a vida após vida, ou então é aquela que a gente já nutre sentimentos muito parecidos com o outro que nós estamos encontrando a primeira vez, como já comentei aqui, e estamos recobrando, que é um conhecimento que agora, nessa questão do ambiente familiar, nos será muito útil. Então, a família espiritual é a verdadeira família, tá? Ela que traduz a afinidade entre os espíritos. E nossa família espiritual é muito interessante, que nós já vimos aquela questão de que a família física chora quando nós desencarnamos, quando nós morremos, e a família espiritual fica alegre que nós estamos retornando para a pátria espiritual. E quando nós nascemos aqui é o contrário, né? A família
aqui física comemora a nossa chegada, enquanto a família espiritual fica lá cheia de saudade da gente. Então, há uma diferença fundamental, tá, gente? Entre os laços da família corporal barra material e os da família espiritual. Mas elas podem estar aí, de certa forma, entrelaçadas, né? Porque nós temos aí elementos da nossa família espiritual, né, convivendo com a gente, que nós temos muita afinidade, ao mesmo tempo, baixo mesmo teto, nós temos aí verdadeiros opositores do passado. Então, os laços das famílias espirituais se fortalecem pela purificação mútua das almas e elas se perpetuam no mundo espiritual, principalmente pelas reencarnações, ou seja, vidas sucessivas, vida após vida. Então, os laços de muitas famílias materiais, elas são frágeis, né, dependendo dos componentes dessa família. Tá? E às vezes se extingue com o tempo, assim como nós temos aí uns relacionamentos, né, amorosos, que nós vimos assim, fulano não tinha nada a ver com ciclano, tal, embora essa diferença, né, ela é muito rica. Aquela coisa assim, fulano é tão parecido comigo, você vai ganhar o quê com isso? Tá? A nível de aprendizado, de evolução interior, de maturidade. Uma reflexão. Então, no mundo espiritual, gente, os espíritos formam famílias unidas pela afeição, pela simpatia, tá? E pela semelhança de inclinações. Para quem lembra, nós tivemos lá, né, quem leu o livro, então quem viu o filme Nosso Lar, nós vimos lá, né, aquele pessoal todo dentro da mesma família, a mãe, a irmã e tal, convivendo, é um bom exemplo da família espiritual. Bom, então, de acordo com essas afinidades, os espíritos se atraem para viverem em conjunto. A encarnação de um de seus membros não corta esse laço familiar. A ruptura, gente, é momentânea. Até porque se você falar, né, no tempo que dura uma vida física em relação a toda a jornada espiritual, as vidas físicas que nós aqui revivemos, é um tempo bem ínfimo. Né? Depois, então, de passar pela prova em uma nova encarnação, a alma volta para o seio da sua família espiritual, que não larga ele, né? Que está sempre olhando com ele lá do plano espiritual e às vezes nós nem sabemos quem é. Às vezes nós temos um pai aqui na vida física, uma mãe que desencarnou, nós já pensamos muito nele, mas nós não lembramos, por essa condição de esquecimento do passado, daqueles que já estão numa evolução maior, estão nos amparando, né, para que nós consigamos nos equilibrar. Então, é como se fosse, né, quando a pessoa volta, o retorno de uma viagem, como eu falei para vocês naquela questão do nascimento aqui no plano físico e do desencarne, né, do falecimento aqui no plano físico. Então, os que estão desencarnados velam pelos que estão no mundo da matéria. Quanto mais evoluído aqueles que tiverem desencarnado estão, mais eles vão poder contribuir. Não diferente, né, fazer por nós. Daqui a pouco eu vou falar uma situação mais especial, a relação um ser muito peculiar que está sempre perto da gente nesse sentido. Bom, então, através dos laços de família, é possível entender a simpatia e a antipatia que existem entre os membros das famílias, repetindo, propositalmente. Principalmente a questão da simpatia e antipatia entre os cônjuges. Olha aí. O casamento, gente, pode ser definido como a união de dois espíritos, né, de duas almas, tendo como objetivo o aperfeiçoamento espiritual de ambos. Né? Então, nós aqui temos aquela visão bem diferente, né? Enquanto o objetivo tem essa questão de evolução espiritual, desenvolvimento de sentimentos nobres, né? Com mais altruísmo e menos interesse. Bom, então no relacionamento entre os cônjuges, a gente vai citar aqui o nosso grande Martins Peralva, que lá no livro Estudando a Mediunidade, ele destaca diferenças espirituais relevantes e classifica, gente, o casamento em 5 tipos. Os casamentos acidentais, os casamentos
provacionais, os casamentos sacrificiais, os casamentos afins, né, afinidade superior, e os melhores, né, de todo, né, os transcendentes. Então nós vemos aí que a classificação dele tem uma evolução de acordo com os espíritos envolvidos. É claro que nós não vamos aqui, no nosso tempo exíguo, poder conversar mais sobre esses casamentos. Daria uma conversa própria e um estudo próprio, muito interessante, por sinal. Mas fica aqui a citação. Quem quiser estudar mais, pode ir lá buscar no livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, que nós vamos ter aí mais detalhes sobre os tipos de casamento, tá bom? A minha sugestão. Então, as relações amorosas podem ser mais complicadas ou menos complicadas, como eu falei e repito, de acordo com o grau de evolução, ou também tem a ver com o motivo que une as pessoas durante a vida material. Essa classificação aí do Martins Peralta é baseado, né, nesses dois tópicos. Bom, esses motivos, vamos falar mais neles, que o grau de evolução é mais fácil de entender, mas esses motivos que unem as pessoas durante a vida material, aquela paixão, entre aspas, fulminante, né, que depois não tem mais e por aí vai, que a pessoa erradamente usa termos como karma, kármico. O termo karma não existe do espiritismo, né? Repetindo, teve até uma amiga minha num culto no lar que perguntou para mim essa questão de karma. O karma eles pegam emprestado para o entendimento do espiritismo, mas ele é lá do hinduísmo. Então, karma, o dharma, nós temos aí samsara, nirvana, outras questões também que dá uma outra conversa. Mas, na verdade, o espiritismo, né, ele fala dessa questão da reeducação do espírito e não punição. Então, karma não tem muito a ver com a gente, mas muita gente ainda utiliza no espiritismo erradamente para buscar uma compreensão, mas acaba se confundindo mais ainda. Também dá uma outra conversa, tá? No tempo inteiro. Bom, então, falando, né, esses motivos aí que eu falei que unem as pessoas, na maioria das vezes, né, eles ocorrem de acordo com as vivências passadas mal vividas. Então a pessoa fala, meu relacionamento é kármico. Fala erradamente. Inclusive tem gente que tem histórias aí de livros que tem pessoas que reencarnam, né? Tem um caso de uma mulher famosa, não recordo o nome, um espírito, que ela reencarna várias vezes até que ela aprende a amar aquela pessoa que ela não amava. E aí, quer dizer, ela aprende a amar, né, na concepção dela. Quando ela chega no plano espiritual, ela fala, eu tratei bem, cuidei dele e tal, tudo mais. Aí os espíritos superiores, você fez tudo isso, você cumpriu a sua missão, né? Cumpri minha missão, ela falou, mas você não conseguiu amar. Então vai voltar para desenvolver esse sentimento que ficou faltando. Então, gente, mas por essas situações, né, que ocorrem tantos rompimentos e brigas nas relações de hoje, e isso está vulgarizado, aí acabam tendo aí destruição, né, do seio familiar, tanta divergência, tantas complicações, mas isso as pessoas vão ter que retornar, vamos ver daqui a pouco, vão ter que se entender. Bom, pais, filhos, irmãos, tios, primos e parentes outros, então, não raro se repelem desde os primeiros contatos, né, no seio familiar. Família tem um monte de problema, né? O maior exemplo aí que a gente pode usar aqui, como estamos conversando, simpatia e antipatia. Ocorrências de aversões inatas são enormes, comuns, muito comuns. Então, os laços de família não são, na verdade, os de consanguinidade. Muita gente fala, né? Meu sangue é que importa. Jesus já lançou no ensinamento dele. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Né? Todos somos irmãos, de não somente aqueles com laços consanguíneos. Mas então os laços de família não são apenas os de consanguinidade, mas os de simpatia ou de antipatia, né, que unem os espíritos. Tanto é que tem muita gente que tem amigos aí, né,
as meninas aí com tantas amigas que se dão melhor, às vezes, que se dão com a mãe, com outros irmãos, com outras irmãs, dentro do seio familiar. Então, nós temos esses exemplos. Isso, gente, então pode ocorrer por motivos como atração entre espíritos afins, ou espíritos, né, a questão do seio familiar também, dessas desavenças todas, por outro lado, com dívidas e desavenças mútuas de acordo com o passado espiritual, sempre chegando, voltando a essas questões. Quase todas as famílias terrenas ocorrem confusões e disputas. Então, numa crise familiar, o princípio da reencarnação assume papel fundamental, gente. Na maior parte dos lares terrenos, a família é composta por inimigos do passado. Repetindo o que eu falei, ratificando. Então, é composta por inimigos do passado que buscam reconciliação. Reconcilia-te com teu inimigo. E é no seio da família terrena, no ambiente familiar, vida após vida, debaixo do mesmo teto, que as almas ferozes, os espíritos que se digladiaram ao longo dos séculos e milênios, vão reconstruindo suas relações e a si mesmos, de forma mais madura, evoluída e de paz. Então, todo aquele que não conseguimos nos relacionar no lar ou no ambiente de trabalho é a nossa missão nessa vida. Temos muitas missões, tá? O que Deus quer de nós, gente? Qual a missão de cada um de nós? Muita gente procura. Qual é o meu objetivo nessa vida? Ainda não descobri. Estou perdido, tal. Tá aí. Você enfrentou o problema? Tá aí. Seja de uma situação que você não consegue, né, superar, seja aí de uma pessoa difícil de compreender, tá aí, tem um monte na tua frente esfregando na nossa cara o tempo todo, tá? Então a reconciliação com aquela alma que ainda temos tanta dificuldade em conviver é a nossa maior missão. Nós estamos cheios de missão e tem outros que nem renasceram ainda, hein? Estão esperando para renascer na gente com outras vidas, porque é muita missão para a gente fazer numa vida só, tá, pessoal? Bom, então agora que nós, né, já aqui, né, conversamos sobre essas questões, nós temos aqui a nossa. Chegamos a essa parte final, né, essa conclusão da nossa conversa de hoje. Então, vamos resumir aqui, apertadíssima síntese, mais ainda do que o assunto conversado hoje. A afeição que une ou a repulsa que afasta, gente, dois seres, persiste, né, na vida espiritual. Os espíritos cultivam entre si a simpatia geral determinada por suas próprias semelhanças. Além da simpatia de caráter geral, há ainda as afeições particulares, tal como se dá entre os homens. Então, assim como há simpatia entre os espíritos, há também entre eles antipatias alimentadas pelo ódio que geram inimizades e dissensões. Então, esse sentimento, gente, só existe entre os espíritos impuros, é claro, né? Que não conseguiram ainda nem enxergar e menos ainda controlar suas trevas interiores, o orgulho, o egoísmo. Ou seja, nós somos esses espíritos impuros, selvagens, ainda imperfeitos. Sabemos que os espíritos a quem fizemos mal neste mundo podem nos perdoar, tá bom? Então, eles podem, né, nos perdoar, tá? Se já forem bons de acordo com o nosso próprio, e também tem a questão do nosso próprio arrependimento, ou seja, nossa própria disposição, né, para poder repensar aquilo que nós fizemos de errado com eles. Se, gente, porém, né, esses espíritos forem maus, aqueles que nós fizemos mal, não fizemos bem, né, digamos assim, podemos guardar ressentimento, né? Poderão guardar ressentimento da gente e nós deles. E aí vão nos perseguir até mesmo em outras existências. É o que a gente vive aí, né, com as obsessões espirituais e por aí vai. Então é da discórdia que nascem todos os males humanos, do entendimento que resulta, né, a completa felicidade. É preciso, então, né, que nos esforcemos para viver harmoniosamente com nossos familiares, colegas e companheiros de trabalho também, gente. Então, um bom exemplo desses laços de reparações e reencarnações e de afeições elevadas, né, nós temos aí em livros, né, na sequência de obras, por exemplo, tem lá há 2000 anos, né, onde percebemos o grupo
mesmos espíritos renascendo em diferentes papéis, né, em diferentes épocas nas obras. Né? Temos Paulo Estevam, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia. Temos até uma dessas almas, acho que é a Alcione, que já está num outro patamar, foi para um outro planeta tão evoluído que se tornou e pediu para voltar para ajudar o grupo familiar. Bom, também encontramos relatos de outro grupo de espíritos renascendo, né, desde Capela, né, lá no livro Exilados por Amor, tá? E na sequência dele, Jornada dos Anjos. Então, em todas essas sequências que eu citei, de livros, de obras, nós acompanhamos as histórias de famílias espirituais, de desavenças, reconciliações e evoluções das almas. No caso da sequência dos livros citados, né, ditados pelo Espírito Emmanuel, começou com há 2000 anos, percebemos em Paulo Estevam, né, a presença do próprio médium Chico Xavier, a gente olha só como integrante da família espiritual ao longo dos milênios. O próprio médium, né, o palestrante geral do Lemos Neto, né, o Geraldinho, aponta em suas palestras os espíritos desse grupo de Emmanuel até os nossos dias de hoje. Então, ele menciona, inclusive, faz até um alerta de que o Chico Xavier direcionou ao chefe dele, salvo engano, Rômulo Joviano, e é um cunhado lá do Chico. Ambos sentiam muita antipatia, tiveram uma briga uma vez, e aí essa era uma repulsa danada, né? E o Chico alertou eles até quando vai durar essa briga de vocês, né? Que vinha desde os tempos da Roma Antiga. Bom, então, aqueles que convivem conosco, como familiares, amigos ou mesmo colegas de trabalho, já vêm convivendo conosco por esses laços reencarnatórios há milhares e milhares de anos. Gente, todos aqueles que nós esbarramos nessa vida aí, temos pouco ou muito convivência, já conviveram mais com a gente no passado, tá? É isso que nos diz os espíritos superiores. Inclusive, gente, os nossos mentores espirituais, né? Também, que são nossos grandes companheiros, conviveram conosco ó, em centenas, talvez milhares de vidas passadas, tá? Então, eles fazem parte da nossa família espiritual também. Antes de reencarnar, há um planejamento, tá? Com os espíritos superiores, com o nosso mentor espiritual, muitos nossos familiares, né? Para que nós possamos nos reencontrar com as pessoas, para que nós possamos também passar pelas tarefas, né, que devemos cumprir na vida material que nós vamos renascer. Né? E o nosso mentor ajuda a nos colocar sempre no caminho que precisamos trilhar durante a vida na matéria. É importante frisar que ele ajuda, mas ele não pode fazer por nós. Tem a questão do livre-arbítrio. Com certeza ele sofre muito quando a gente toda hora fica se desviando e fica falando para a gente. Então, nem sempre conseguimos cumprir o que foi planejado. E, às vezes, desviamos um pouco, até bastante, do nosso caminho, que combinamos, que traçamos. Mas aí vem o nosso grande amigão, mentor, né, que conviveu com a gente muitas vidas, que já foi nosso pai, nossa mãe, irmãos queridos. Né, ele conhece profundamente a gente, inclusive nossas dificuldades, fraquezas, qualidades. E aí ele vem, né? Por isso que ele é o espírito que fica o tempo todo próximo da gente. Ele já se tornou um espírito muito mais evoluído que nós, gente. Ele é um espírito superior. Infelizmente, a gente não escuta ele, procura nem conversar com ele. Tem gente que nem prece faz, nem procura refletir sobre os atos, que dirá buscar fazer prece e buscar falar com o seu mentor, né? Seu guia espiritual, o seu anjinho lá. Então, quando renascemos, gente, deixamos no plano espiritual muitos companheiros, repetindo o que já foi falado, amigos de outras jornadas, grupos de trabalho e muitos outros vínculos. Renascemos para conviver com outros antigos companheiros que ainda precisamos reconciliar, repetindo. Infelizmente, nem sempre conseguimos. Aquele namorado, aquela noiva, aquele marido, aquela esposa, aquele irmão, aquele primo, aquele filho complicado, aquela tia detestável, aquele insuportável colega de trabalho, aquele chefe que vive, né, sei lá, atrás da gente. Nós não conseguimos entender, eles são nossas grandes missões, tá? Reencontramos com todos eles, vida após vida, até substituirmos essa antipatia pela simpatia.
Devemos fazer o máximo de esforço, gente, para que nos entendamos com esses nossos desafetos sempre que cruzar o nosso caminho. Caso contrário, gente, ficaremos uma vida atrás da outra, sempre nessa briga, sempre nessa questão complicada. Vamos sair disso, vamos buscar uma melhora, vamos aprender aí a perceber essas simpatias e essas antipatias e melhorar aí, né, a nossa conduta. Bom, então agora sim nós vamos para a nossa prece, tá? Da encerramento do nosso estudo de hoje, né? E nesse momento nós vamos então fechar os nossos olhos, limparmos as nossas mentes, agradecer pela oportunidade de estarmos juntos aqui, que possamos, gente, com a ajuda principalmente dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais, dos nossos amigos familiares que já estão no patamar mais evoluído, possamos refletir sobre essas questões que conversamos hoje, ligadas a simpatias e antipatias, e possamos rever e buscar enxergar os nossos erros e melhorar. E assim sendo, pedimos à espiritualidade superior a permissão para encerrar a nossa conversa de hoje. Dando graças a Deus, Pai querido. Graças a Deus. Bom, pessoal, agradeço a oportunidade, o carinho, tá, de estar mais uma vez aqui no canal. Lembrando que houve uma troca, né? O nosso irmão Alessandro faria hoje, ele vai fazer num outro momento, talvez semana que vem. Eu estou com vocês aqui hoje alterando aí a escala, né, por uma semana, tá? Então eu peço que vocês assistam os demais vídeos do nosso canal, curtam esse vídeo, indiquem, gente, esse vídeo para todas as outras pessoas, né, que vocês gostariam que buscam compreensão e conhecimento, tá bom? Então tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Até a próxima conversa.